Quando alguém começa a se aprofundar um pouco mais na Bíblia, é muito comum essa pessoa acreditar que o Deus verdadeiro só se revelou na antiguidade ao povo hebreu, enquanto todo o resto da raça humana teria passado a história completamente submisso e refém de práticas religiosas criadas e manipuladas por demônios. E isso até o momento em que esses povos ou se convertessem à religião hebraica, como foi o caso ali de Ruth, de Raabe em Jericó, ou esperassem as boas novas de Cristo, que são, afinal, destinadas a todos os povos da Terra. Então, diante desse raciocínio, parece até um pouco injusto, né? Ora, por que Deus só se revelou ao povo hebreu, mesmo esse povo sendo tão infiel, mesmo eles cometendo tantos pecados ao longo da história? E por que, até o momento da Era da Graça, ali com a ressurreição de Cristo, só eles podiam ir para o céu, para o seio de Abraão, mencionado ali em Lucas 16? Por que isso? Ao passo que todas as outras culturas, mesmo que mais virtuosas, eram condenadas ao inferno automaticamente por não conhecerem o Deus verdadeiro nas suas religiões. Mas será que foi isso mesmo? Ou será que está faltando uma peça nesse quebra-cabeças que ensinaram pra gente? Esse aqui é o segundo episódio da série A Face de Deus que a gente está fazendo aqui no canal. E nessa série a gente expande um pouco o universo bíblico, analisando o Antigo Testamento, digamos assim, de diversas culturas ao longo da história. No episódio passado, por exemplo, no episódio 1, a gente começou analisando um pouco da história a respeito daquele altar ao Deus desconhecido que Paulo encontrou em Atenas quando ele foi evangelizar os gregos. A gente também viu um pouco sobre Melquisedeque, mencionado em Gênesis. Tanto esse altar quanto o Melquisedeque tem uma história muito interessante, mas se você ainda não assistiu, pode ficar tranquilo, porque essa série não tem uma ordem certa para você assistir. Hoje, por exemplo, a gente vai falar acerca dos Incas, do Santal ali na Índia. Então você pode ver em qualquer ordem essa série, porque cada episódio se complementa, tá bom? Só tem uma coisa que você precisa fazer em todos os episódios que você for assistir, que é se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e comentar o que você imaginava a respeito do povo tratado em cada episódio. Se você achava que eles eram totalmente idólatras, se você achava que eles estavam abandonados por Deus até a chegada do Evangelho, e pode comentar aí, que eu gostaria muito de saber, tá bom? E uma coisa que a gente não costuma refletir muito acerca de Cristo é que por mais que o Evangelho tenha vindo do povo judeu, por mais que o Evangelho tenha vindo do povo hebreu, ele teve e tem até hoje muito mais dificuldade em ser abraçado por eles do que pelos outros povos da Terra, sendo inclusive uma sociedade que precisou de um plano especial de Deus, digamos assim, para sua redenção. Justamente porque eles rejeitaram o Filho de Deus como sociedade de forma institucionalizada. Claro que muitos deles se converteram, se convertem até hoje, mas, por exemplo, para você se tornar um cidadão israelense hoje em dia, sem falar de visto de trabalho, de estudo, você tem que ser judeu, filho de judeu, neto de judeu ou cônjuge de judeu. E para você se tornar judeu oficialmente, tem todo um processo ali que leva alguns bons anos, e dentre eles você tem que renunciar à sua fé em Cristo. Você inclusive assina uns papéis ali atestando isso, e essa é uma coisa que um cristão ele não pode fazer nem mesmo diante da morte, né? Nem mesmo diante de um destino pior que a morte. Mas Deus, na sua misericórdia, traçou um plano de salvação distinto para eles, que continua envolvendo Cristo, mas se dá ali na grande tribulação em um outro contexto. Eu não vou ficar falando muito sobre isso hoje aqui, porque não é o nosso tema, mas a questão é que muitas vezes os povos que receberiam o evangelho, os povos que eram os destinatários dessa mensagem, tinham muito mais disposição em receber as boas novas do que os missionários tinham a disposição de pregá-las. Um exemplo disso é um povo da região norte ali de Calcutá, na Índia, os Santal. Em 1867, o missionário norueguês chamado Lars Skrafsrud foi até aquela região para anunciar as boas novas, para anunciar o evangelho de Cristo, inclusive no idioma deles ali, o idioma que o missionário tinha se dedicado a aprender. E hoje em dia, diante disso, qualquer cristão ficaria extremamente desconfortável em ter que pregar para um povo estrangeiro nessa situação. Uma sociedade tão diferente da nossa, né? Mas conforme esse missionário ia pregando, vários sábios ali do Santal, dentre eles um sábio chamado Colian, ou Colian, não sei muito bem como fala na pronúncia no idioma Santali, mas eles começaram a cochichar entre si dizendo: olha só o que esse estrangeiro está trazendo aqui pra gente. Isso deve significar que Thakur Gil não se esqueceu da gente depois de tanto tempo. E isso assustou o missionário, porque o que significa Thakur Gil no idioma Santal? Thakur significa verdadeiro
e Gil significa Deus. Então, ao apresentar um Deus supremo, ele não estava incluindo nada de novo naquela cultura. Eles já tinham um conhecimento acerca dessa divindade desde muitos milênios atrás. Mas como, afinal, eles conheceram esse Deus? E por que eles não o cultuavam? Por que eles adoravam os espíritos da natureza? Por que eles adoravam, por exemplo, o sol? Então, ao explicar os motivos para isso, o sábio Colian, que a gente estava falando, ele inclusive ficou um pouco cabisbaixo ali e começou a contar para o missionário Lars. Olha só, vou começar do princípio, tá? Há muito tempo atrás, Thakurgil, o Deus verdadeiro, criou Haram, o primeiro homem, e Ayo, a primeira mulher. E ele os colocou bem longe ali na região a oeste da Índia. E essa localização é muito importante para quem lê o livro de Gênesis e sabe que conforme os povos vão se afastando do Éden de Deus, eles vão indo em direção a leste. E na cultura santal, Haram e Ayo ficavam nessa região a oeste da Índia, bem longe, chamada de Hihiri Pipiri, que significa algo como planície elevada no idioma deles. E em um certo momento, um ser chamado Lita tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu os dois a jogarem parte dessa cerveja no solo ali como uma oferta a Satanás. Marangburu no idioma deles significa algo como o espírito das montanhas, mas você já vai entender o porquê desse nome. Mas e Lita? Quem é essa entidade? Lita na verdade é um outro nome, uma outra frente para Satanás. É um outro nome para esse Marangburu que eles cultuavam por algum motivo. Olha que interessante. Então, depois dessa oferta, Haram e Ayo enchem a cara ali, eles se embriagam e acordam nus e com vergonha. Isso por si só já é o bastante para fascinar qualquer um que conhece Gênesis, né? Só que não para por aí. Posteriormente, Ayo teve 7 filhos e 7 filhas de Haram, os quais se casaram e formaram 7 clãs. 7 é o número sagrado da plenitude, da perfeição, hein? E depois esses clãs, eles migram ali para uma região chamada Kroj Kaman, e nessa região eles começam a se corromper completamente. Aí nesse local, Thakurgil chama a humanidade para voltar para ele, mas quando eles se recusam a fazer isso, Deus verdadeiro escolhe um casal santo ali, transliterando um pouco a história, e esconde eles em uma caverna no Monte Arata. Lembra até um pouco o Monte Ararat, né? E depois disso ele destrói toda a humanidade em um dilúvio. Como a gente já sabe, esse casal se multiplica, cria muitos povos a partir disso, só que agora a gente entra mais especificamente na origem do povo santal propriamente dito. Então, uma parcela dos descendentes desse casal santo migra primeiro para a terra de Jarpe, mas continua avançando em direção ao leste. E eles vão indo de floresta em floresta ali, até que eles chegam a algumas cordilheiras, algumas cadeias de montanhas que bloqueavam realmente aquele caminho. E eles queriam continuar avançando rumo ao sol, rumo ao nascer do sol. Então aquele povo começou a procurar formas ali de transpor aquele obstáculo das montanhas, mas eles não conseguiam encontrar. Então o que eles fizeram? Diante dessa crise, eles começaram a perder a fé em Thakurgil, a perder a fé no Deus verdadeiro, e traçaram o seguinte plano. Ora, os espíritos dessas grandes montanhas bloqueiam o nosso caminho. Então a gente pode fazer uma aliança com eles por meio de um juramento para que eles nos permitam passar. Nesse momento eles entram então em aliança com os Marangburu, os espíritos das grandes montanhas. Agora você entende por que é esse o nome que eles davam. E eles prometem que se esses espíritos os ajudassem a transpor aquele obstáculo, todo o povo santal ia praticar o apaziguamento desse espírito, ou desses espíritos, né, ao chegarem ao outro lado. E pouquíssimo tempo depois desse ritual, dessa aliança, eles descobrem ali uma passagem realmente entre as montanhas que os permitiria continuar vagando rumo ao sol nascente, rumo ao leste, até o momento em que eles chegam de fato nessa região que eles estão hoje em dia, que fica ali entre a Índia e Bangladesh. Então, na religião deles, os Santal não adoravam esses espíritos por amor, mas por um juramento aos Marangburu feito muito tempo atrás. E conforme o missionário Lars ia anunciando as palavras de Cristo, milhares e milhares de Santal viram no nosso Salvador, o filho de Thakurgil, o filho do Deus verdadeiro, a única porta para fazer essa reconciliação, para fazer esse religare, deixando para trás a escravidão que os Marangburu tinham submetido aquele povo há tanto tempo atrás. Não é maravilhoso isso? Esse é o nosso Senhor, né? Através da pregação de um missionário, todo aquele povo conseguiu enxergar o Filho do Deus verdadeiro, que seria capaz de estabelecer esse religare entre eles e Deus, libertando aquele povo daquela escravidão. E essa é uma promessa que Cristo tem para todos nós, né? Quando a gente se converte a Cristo,
a gente se liberta da escravidão desse mundo. Esse é um ponto importantíssimo do cristianismo. Mas tudo bem, esses povos eles se localizavam na Ásia também, né? Não era tão distante assim do Oriente Médio. Então, o cético ele poderia facilmente dizer que tanto a Bíblia quanto a cultura santal derivam das mesmas mitologias, ou seja, das mesmas mentiras. Afinal, mito significa mentira e logia significa estudo. Então, mitologia é o estudo da mentira. Mas se Deus deu aos povos pagãos da Ásia testemunhos antecipados da sua existência, teria ele feito isso também aqui nas Américas, entre os índios de muitos séculos, muitos milênios atrás? Antes da gente falar dos Incas, só lembra de se inscrever no canal e deixar o like do vídeo, tá bom? Então, supostamente, teria o Deus que preparou o evangelho para todos os povos preparado também todos os povos por o evangelho? Porque nesse caso, a suposição que os ateus fazem de que os povos pagãos não podem compreender e não desejam receber o evangelho é totalmente falsa, ela cairia por terra. Então, de 1438 até 1471, Pachacuti foi o rei da civilização Inca. Na reconstrução ali de Cusco, ele fez tudo em escalas realmente faraônicas ali, cheio de palácios fortes, de templos dedicados ao sol, inclusive um templo gigantesco, muito semelhante, por exemplo, ao que fez o faraó Akhenaton em sua cidade Akhetaton, no Egito. E para os incas, o sol representava o deus Inti. Só que com o passar do tempo, uma coisa foi incomodando o Pachacuti. Em 1575, inclusive um sacerdote espanhol chamado Cristóbal de Molina encontrou ali alguns hinos incas que tinham algumas coisas muito curiosas. Fora o fato delas lembrarem muito os salmos ali, os provérbios de Davi e Salomão, esses hinos também não eram tão devotos assim ao deus Sol. Na verdade, eles exaltavam um outro deus, inclusive com palavras poéticas muito bonitas, que tem de fato um estilo muito parecido aos melhores salmos que a gente lê na Bíblia. Então, o que tudo indica, em um certo ponto de sua vida, Pachacuti começou a questionar se o Sol estava com essa bola toda, né? Porque o Sol, como deidade, ele tem alguns problemas. Primeiro, e isso tudo de acordo com o rei Inca, tá? Primeiro, o Sol segue sempre um caminho pré-determinado. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Ele realiza tarefas definidas e mantém horas certas como se fosse um trabalhador. Então, se Inti é Deus, por que ele nunca faz algo original? E segundo, o brilho dele pode ser facilmente diminuído por qualquer nuvem que passe. Se Inti fosse realmente Deus, nenhuma simples coisa criada teria o poder de reduzir a sua luz. Então, se Inti não é Deus, quem é? E olhando para o passado da civilização Inca, o rei lembrou que os povos antigos adoravam ao deus Viracocha, o senhor, o criador onipotente de todas as coisas. E dele só restava o antigo santuário ali abandonado, chamado Quixhuarcancha. Ele ficava na parte superior ali do Vale Vilcanota, e o rei se lembrou que em um certo momento de sua vida, seu pai afirmava ter recebido um conselho em sonho por parte de Viracocha, onde ele o lembrava que era de fato o criador de todas as coisas. Inclusive o pai de Pachacuti trocou seu nome depois desse sonho de Haram Tupac para Viracocha, para se exaltar ali, né? Imagina, por exemplo, Nabucodonosor trocando seu nome, por exemplo, para Marduk, hein? Seria um grande insulto, uma grande blasfêmia ali na Babilônia. Mas Pachacuti, nesse momento, ele começa a se aprofundar um pouco mais nesse deus antigo. Foi inclusive observado por alguns antropólogos, como Alfred Metrox, que Viracocha teve representantes em todas as Américas, desde o Alasca até a Patagônia. Entre todas as culturas indígenas, esse deus Viracocha, ele foi sim cultuado, ao passo que a adoração ao deus Sol, ela aparece em pouquíssimas culturas. Então Pachacuti, ele proferiu 3 sentenças em relação ao deus Inti, ao deus Sol. A primeira é que ele não pode ser universal, porque ao dar luz a alguns, ele nega luz a outros. A segunda sentença, ele não pode ser perfeito, porque ele nunca consegue ficar à vontade descansando, ele está sempre fazendo a mesma coisa. E a terceira, ele não pode ser todo poderoso se qualquer nuvem, por mais fuleira que seja, consegue encobrir o brilho dele. Então o rei convocou um concílio entre os seus sábios, relembrando a memória daqueles sacerdotes a respeito do onipotente Viracocha. Ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Ele também não necessita da satisfação vulgar ali de uma consorte, como foi, por exemplo, o caso de Acer ali no Oriente Médio, né? E esse deus, inclusive, se manifestava como uma trindade,
quando ele o desejava. O registro de tudo isso que eu tô falando foi encontrado pelos antropólogos, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. E Viracocha também criou todos os povos pela sua palavra, não só os povos, mas também os huacas, que é uma palavra ali para espíritos, ou na nossa teologia, os anjos. Então esse Deus Viracocha, ele é o destino do homem. Ele ordena todos os seus dias e os sustenta. E ele é também o princípio da vida, porque ele aquece os seres humanos através do seu filho, chamado Punchal. Não vou ficar aqui traçando todas as semelhanças com o Deus bíblico, com o Deus verdadeiro que a gente já conhece, porque senão a gente ia ficar o dia inteiro aqui. São muitas e muitas semelhanças. Para um estudo mais aprofundado dessa questão, eu recomendo esse livro aqui, O Fator Melquisedeque. Tá? Um livro muito bom. E nesse momento o Pachacuti ele realmente deu um reset ali em todo o sistema de adoração do seu povo, começando toda aquela religiosidade da estaca zero, muito parecido de novo com Aquetaton. Mas em um certo momento ele acaba cedendo à pressão política e acabou fazendo com que Viracocha só pudesse ser adorado pela nobreza, enquanto todo o povão teria que continuar adorando ao deus Inti ali como um deus inferior. Uma coisa que também aconteceu na China, conforme a gente vai estudar aqui ao longo dessa série, tá? Que pena isso. Mas é fascinante a gente ver que Deus não se deixou passar despercebido, nem mesmo pelos povos mais remotos, mais isolados da história. Na verdade, o homem que foi se distanciando dele por não ser digno de adorá-lo, e dois, pela tentação da idolatria. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, não é? Mas depois da queda, nós queremos fazer Deus a nossa imagem e semelhança. É assim que surgem os ídolos, a idolatria. A gente faz barganhas, exigências a Deus. Nós colocamos muitas vezes a nossa vontade acima da vontade dele, não é isso? Mas ainda assim, foi ele quem pagou o maior preço. Foi ele quem enviou o seu filho unigênito para morrer por mim, para morrer por você, para que o nosso pecado fosse comprado a um preço muito alto e para que nós pudéssemos estabelecer essa reconexão com ele, esse religare. Jesus disse em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, e a mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E hoje, Jesus te convida a fazer parte desse rebanho. E com isso, você não vai ficar mais rico, você não vai ficar mais respeitado. Na verdade, você vai ser perseguido pelos outros, você vai ser humilhado, você vai sofrer deboche, desrespeito, vão te chamar de otário. Afinal, quem acredita nisso em 2025, né? Como alguns falam. Mas mesmo que você ainda não acredite nele, ele acredita em você. E com Cristo você vai conhecer a verdade. Você vai conhecer o amor que Deus tem por você. Você vai conhecer a paz em meio à tempestade. A paz que transcende o entendimento. Porque Jesus fala em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você nunca aceitou o sacrifício de Cristo, se você nunca se converteu genuinamente, fazer isso é muito fácil. Basta repetir comigo, de coração aberto e em alta voz, a seguinte oração: Senhor Deus, eu peço perdão a Ti pelos meus pecados e declaro que Jesus é o meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Peço a Ti, Senhor, que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu e a minha casa possamos servir a Ti, não só hoje, mas para todo sempre. E eu declaro que eu creio que Jesus veio em carne, morreu na cruz pelos meus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à sua destra, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, a Bíblia diz que há festa nos céus. A Bíblia diz que há festa nos céus toda vez que um pecador se arrepende. Então pode escrever para mim ou nos comentários ou no e-mail estudio.viniciusmendonca@gmail.com, vou deixar ele aqui, que eu respondo por lá os próximos passos para essa jornada com Deus. Pode ficar tranquilo que eu não vou te pedir nada, tá bom? Mas seria um pecado muito grande eu te abandonar depois de ter feito essa oração com você. E semana que vem a gente volta com o próximo episódio dessa série, porque a gente tá só começando, viu? Deus não deixou nenhum povo à mercê dos demônios, sem ter nenhum caminho que leva a ele naquela cultura. É como um povoado ali, que sempre tem um caminho que leva à capital. A trilha pode estar antiga, pode estar abandonada, esquecida, cheia de mato ali, mas a gente encontra essa trilha e abre esse caminho para que todos os povos cheguem ao Senhor, porque essa trilha existe, ela foi colocada ali. E se você ainda não viu o primeiro episódio dessa série, dá uma olhada lá que vale a pena. Lembra também de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo, e o seu comentário também me ajuda muito. E que Deus o abençoe e até a próxima.